Olá, meu querido, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Espero que você esteja bem aí dentro do seu lar. Muito bem-vindo ao nosso canal, muito bem-vindo a mais uma noite de estudo online, Noite que nós estamos ministrando os grandes personagens da Bíblia e nós estamos dando continuidade sobre o estudo sobre a vida de Moisés. Agora nós estamos falando da segunda parte desse estudo. Nós falamos primeiro Moisés, uma vida com propósito, e agora falando sobre cumprindo o ministério com propósito. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio Stoduto, pastor da Igreja do Nazareno, no açude em Volta Redonda. Então, meus irmãos, para nós entendermos um pouco o contexto bíblico, o texto áureo que nós vamos estar aqui mencionando é Atos dos Apóstolos 7:38, onde diz assim: é este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos lá transmitir. Entendamos, amados, sabemos da história que Moisés, ali no Êxodo, foi o homem que Deus escolheu, após ouvir o clamor da nação de Israel, daquele povo escravizado no Egito. Moisés viveu na corte do Egito. Nós sabemos da história, Moisés foge do Egito aos 40 anos e vive mais 40 anos. Foge para o deserto de Midian, ele vive em Horebe, ele tem a sua experiência, a primeira experiência com Deus, lá no Monte Sinai, onde Deus fala a ele, Deus se manifesta a Moisés ali, meus irmãos. Nós vemos essa experiência linda em Êxodo. E aí Moisés recebe agora o ofício, o propósito de lá libertar Israel, tipificando Cristo, o libertador. Cristo é o libertador das nossas almas, Moisés foi o libertador da nação de Israel, da tirania egípcia daqueles tempos. E nós, para entendermos bem esta história, desenrolar dela, Moisés, ele via Deus face a face, dizendo assim, ele falava com Deus face a face, Então diz que ele recebia as palavras, que eram vivas, e transmitia aos corações ali daquele povo, naquele tempo. Entendamos, amados irmãos, que Deus, ele sempre quis falar conosco, Deus sempre quis se manifestar, e Deus usa agora a pessoa de Moisés para transmitir palavras, porque o povo, no período que viveu no deserto, dos 40 anos, não lhes faltou pão, não lhes faltou água, carne, roupa, onde deitar, todas essas coisas não lhes faltou. Mas Deus se preocupava com algo muito maior do que o comer, o beber e o vestir. Era com o seu ser, o ser de cada humano, a mente de cada pessoa. Deus se preocupava. Então, para os incentivar. Gente, imagina você viver num deserto. Num deserto não tem nada. Num deserto não tem nada, irmãos. Agora você imagina um povo que sai de uma certa habitação, ainda que viviam no Egito lá como escravos, mas eles tinham onde deitar, plantavam, colhiam, comiam, bebiam. Agora estão no deserto, vivendo várias privações de muitas coisas, embora Deus não deixou que faltasse nada, mas o medo do amanhã, de acordar e não ter nada. E o medo, de repente, de Deus se enfurecer e esquecer deles. Essas coisas, às vezes, acontecem na vida de qualquer ser humano. Então Deus, como cumpridor de promessas que Deus falou para Abraão, ele começa a cumprir no próprio Abraão a promessa. E vai falando, irmãos, ao longo dos anos com os seus descendentes. Israel agora é a nação que Deus prometeu para Abraão. Deus não ia deixar aquela nação perecer, aquele povo todo morrer no deserto, mas tinha que colocar os pés na terra prometida. Então Deus vai cuidando, dando sempre palavras. Deus se manifestava, irmãos, no meio do povo. Deus falava através de Moisés diretamente com a nação de Israel o tempo todo. E sempre palavras, irmãos, de aconselhamento, leis, várias e várias coisas. Deus sempre quis estar perto daquilo que ele criou, a humanidade. Somos nós, entenda isso, que Deus ele quer estar próximo de você, próximo da tua vida o tempo todo. Então, quem traz palavras de vida para quando você está triste, angustiado, é Deus. Então aqui, quando o povo vivia no deserto,
Deus sempre pensava, opa, deixa eu animar esse povo. Essas pessoas estão cabisbaixas, eles precisam de uma palavra de esperança. Aí Deus vinha, usava Moisés, falava, acontecia um milagre, acontecia alguma coisa, aquilo levantava os ânimos daquele povo que estavam caminhando no deserto, né? E isso e aquilo, e aconteciam várias coisas, e isso e aquilo, às vezes bate o desânimo. É normal bater desânimo na vida de qualquer ser humano. Às vezes a gente está cansado, a gente quer dar uma parada, né? E aquele povo, irmãos, ele era um povo tinhoso. Aquele povo saiu do Egito, um povo com o coração inclinado a fazer o que era errado. Mas Deus, mesmo assim, falava com eles palavras de vida. Então Moisés, o servo do Senhor, o profeta de Deus que falava com Deus face a face, ele agora cumpre o ministério com propósito. Ele nasceu com propósito. Nós lemos lá quando ele nasceu, uma vida com propósito, Deus o separou. E aí, irmãos, ele é criado na corte do Egito. Ele aprende tudo do bom e do melhor ali, toda a ciência do Egito, todas as coisas. E Deus usa dessas coisas depois. Deus prepara, porque, irmãos, como que ele iria falar com o faraó, sendo uma pessoa com uma linguagem diferente? Então, para poder falar com o faraó, tal e tal, Deus prepara cada um. Entenda que nós temos uma vida com um propósito e nós temos que cumprir um ministério com um propósito. E assim agora nós vamos entender o desfecho desta história. Estamos diante de um versículo que parece ser invisível. Explico. Mesmo aqueles que leem a palavra de Deus com atenção, e várias vezes essas palavras ficam desapercebidas, quase ocultas, até o dia em que elas se tornam vivas para nós. Esta é a obra do Espírito Santo, iluminando os nossos corações para usar as palavras do apóstolo Paulo em Efésios 1:18. Juntamente com Atos 7:22, que diz: "E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras." As palavras do texto áureo estão intimamente ligadas com o assunto que vamos estudar nesta lição. No ministério de Moisés, um dos pontos a serem ressaltados é a revelação que recebeu de Deus. Ele recebe palavras vivas da parte de Deus e as transmite de forma viva. Depois de falar com Deus, o rosto de Moisés resplandecia. Estevão, cheio do Espírito Santo, com o rosto como se fosse rosto de anjo, falou da palavra de Deus com vida e viu a glória de Deus e Jesus. Quando conhecemos a Jesus, podemos afirmar, como Simão Pedro: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna." João 6,68: "Pela palavra de Deus somos salvos e santificados. Ela nos vivifica a cada dia para que possamos transmiti-la a outros com vida." Então, quando Moisés ele recebia a palavra, cada vez que ele subia ao monte, e Deus se manifestava a Moisés e falava com ele, e quando acontecia a teofania, ou seja, a manifestação de Deus, ele recebia aquilo vivo, e ele transmitia da mesma forma em qual ele recebia. Ele falava para o povo, como Deus falava com ele chegava e falava para o povo, irmãos, porque o povo precisava de alento. Às vezes o povo precisava de correção, né? Então, a mesma forma que Deus chegava a falar para Moisés, ele chegava para o povo e falava agora, ele transmitia da mesma maneira, né? Porque o povo optou, não fale Deus, mas fale você, Moisés, porque eles tinham medo de Deus. Então, agora, Moisés era o representante de Deus. Então, o representante de Deus tinha que transmitir igual a Deus. Entenda que nós somos porta-vozes de Deus. E o que Deus nos transmite, da maneira como Ele fala, nós temos que falar para o povo também, quando Deus manda. Então entendamos, irmãos, que nós somos chamados para uma vida com propósito, e agora nós temos que cumprir um ministério com um propósito. E Moisés assim fez, irmãos, uma vida que a gente aprende muito. Nas leituras bíblicas que eu tenho feito, irmãos, aplicado em minha vida, olha,
A coisa que eu mais fico admirado é a comunhão que houve entre Moisés e Deus. Como Moisés falava com Deus, Deus respondia, as coisas aconteciam, irmãos, é uma coisa assim muito linda de se observar e ver. Eu sei que Deus ainda fala nos dias de hoje, irmãos, que Deus ainda faz, né? Mas quando você faz a leitura da Bíblia, você acompanha a narrativa bíblica, você olha, irmãos, dá vontade de pedir a Deus sim, poxa, eu queria ter nascido lá naquela era, naquele tempo, presenciar isso tudo, né? Deus falar, Deus se manifestar em glória, olha, mas aquele povo lá, Israel, vivenciou muita coisa. Eu sei que nós vivenciamos hoje curas, milagres e prodígios, né? Mas, irmãos, olha, você ouvir Deus falar com você face a face é uma coisa muito diferente, né? Hoje, pela fé, nós vemos Deus face a face aqui através da Bíblia, Deus está falando conosco, tal, né? Mas você imagina aquele tempo, Moisés subia, irmãos, e Deus se manifestava, e o cara descia o rosto resplandecente, os olhos brilhando, irmão, ao ponto de Moisés ter que usar véu, porque o povo não conseguia nem olhar para Moisés. Tamanha era a glória de Deus sobre a vida dele, né? Então, irmãos, olha, isso é muito bacana, né? De se observar, entender e buscar isso para as nossas vidas. O objetivo da nossa lição hoje, amados, a exposição da lição, é entender como Deus capacitou Moisés para a tarefa de tirar os israelitas do Egito e liderá-los no caminho de Canaã, para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia e para construir o tabernáculo. Então a gente tem que entender hoje, na exposição, o objetivo a gente vai entender isso tudo, né? Porque Deus é um Deus organizado, irmão. Deus não é Deus bagunceiro, Deus é um Deus ordeiro, né? Ele tem ordens e ele faz isso, amados, e nós devemos cumprir as ordens de Deus. Então vamos para a introdução. A preparação de um líder para uma grande missão não é tarefa pequena. Moisés teve uma preparação peculiar, desenvolvida ao longo de muitos anos. Ele passou por diversas fases, uma espécie de educação contínua. Os primeiros 40 anos de sua existência foram passados na corte de Faraó, aprendendo a ciência dos egípcios. Depois, mais 40 anos no deserto de Midian, aparentemente mais desaprendendo o que aprendera no Egito do que fazendo especialização. Imagine alguém vivendo isolado, distante de tudo que informa e instrui. O declínio está certo, mas talvez as lições mais importantes da vida foram aprendidas naquele lugar ermo. Nos últimos 40 anos, no caminho para Canaã, a formação do servo de Deus continuou pelo caminho, na hora de executar o que se sabe de cor. A sabedoria, a presença e o agir de Deus farão toda a diferença. Como líder, profeta e autor, desempenhou sua missão de maneira cabal. Ele executou seu ministério com preparo e propósito. Nessa lição estudaremos 4 aspectos de seu ministério. A exposição tem como ponto de vista as palavras de Estevão em Atos 7, versículos 20, 40 e 44. Então fala, meus irmãos, aqui a introdução para a gente entender bem, né? A vida de Moisés ela é repartida em períodos de 40, né? Seus primeiros 40 anos, depois mais 40 e mais 40. Nós sabemos que Moisés faleceu, né? Aos 120 anos de idade, ele veio à morte. Então, irmãos, para nós entendemos, né? Moisés foi criado na corte do Egito, aprendeu tudo, depois ele vai para o deserto, lugar ermo, né? Sem direção, sem nada, irmãos, sequidão, tudo lá. Eles aprendem tudo porque, irmãos, Moisés ele vivia como rei. Ele agora tem que viver como servo, porque ele vivia como rei, como príncipe do Egito. E agora ele vai se submeter ao deserto. O deserto faz a pessoa aprender, né? Então, nas privações, ele aprendeu tudo novo. Ele volta agora um homem transformado, humilde, mas com todo o conhecimento, né? Seja um material forjado pelas mãos de Deus para exercer o quê? O ministério com propósito. Olha que interessante, irmãos, né? Às vezes Deus nos leva a coisas que nós não entendemos. Deus nos leva aos desertos para aprendermos. Tem gente que reclama do deserto. Só fica reclamando. Está igual o povo de Israel. 40 anos no deserto só reclamando.
né? E Deus não deixava faltar nada naquele deserto. Tinha pão, tinha carne, tinha água, tinha onde deitar, onde levantar, tinha tudo, irmãos. E Deus se fez presente no meio deles. Porque o tabernáculo estava no meio do povo, então Deus estava com o povo o tempo todo e o povo insatisfeito, né? E acho que a história hoje está meio igual, né, irmãos? A gente é meio insatisfeito com as coisas que Deus faz. E Deus te abençoou com uma coisa, você fala, tá bom, né? Mas podia ser melhor. O ser humano é desse jeito, né? Ele nunca está feliz com nada, nunca está satisfeito com nada, né? Então, irmãos, olha, Moisés não olhou para essas coisas, ele foi cumprir o que Deus falou. A gente tem que entender que quando Deus nos chama, é Ele que vai nos usar, né? Então, amados irmãos, entenda que Deus quer nos usar com um propósito. Seja onde você for, onde você estiver, Deus está te usando. Moisés, irmão, ele poderia ter chegado, olhado aquele povo ali, povo reclamão, chato a beça, ter falado assim, Deus, se tu quer fulminar esse povo, fulmina, Senhor, porque leva a mão não aguento isso não. Ou gente ruim, ou povo reclamando. Mas não, quando Deus quis eliminar o povo, ele falou, Senhor, o que dirá as outras nações que tu os tirou do Egito para matá-los no deserto? Moisés, ele, né, irmãos, ele foi misericordioso, porque ele amava aquela nação, ainda que o povo era um povo chato, reclamão, né? Quantos de nós, às vezes, somos reclamões? Está passando um pequeno deserto. Israel foi 40 anos de deserto. Você não está passando nem 4 dias. Você está aí. Então, irmão, entenda que às vezes a gente precisa cumprir o ministério com um propósito. E os desertos são, às vezes, colocados diante de nós para a gente aprender. Deserto é para aprender. Israel aprendeu aqui. O que Israel aprendeu no deserto? Ser dependente de Deus. É o que Deus sempre quis. Que o povo fosse dependente dele. No deserto, Deus elaborou leis. No deserto, Deus trouxe ordem. No deserto, Deus pregou a santidade no coração do povo dele. O deserto é bom, irmão. O deserto não é ruim. Tem gente que reclama do deserto. Mas no deserto não faltou, como eu disse, pão, água, nem veste. Não faltou nada. Deus era presente o tempo todo. Deus estava tabernaculando com eles o tempo todo, porque o tabernáculo estava no meio do povo, irmãos. Então entenda, Deus está conosco. Então glorifica a Deus por isso, nesses dias, nesse momento. Mas vamos dar seguimento. Primeiro tópico, Moisés, o libertador. Atos 7, 35 e 36. Parte A. A saída do povo de Israel do Egito só foi possível com sinais e maravilhas. Nos tempos bíblicos, os milagres foram notáveis na época de Moisés e Josué, nos dias de Elias e Eliseu e no tempo de Jesus e seus apóstolos. Uma autoridade no ensino das Escrituras diz: quando Deus manda milagres, significa que está libertando o seu povo do reino das trevas para o seu próprio reino. Este período de milagres durou 40 anos, da saída do Egito com as 10 pragas até a travessia do Rio Jordão e a entrada em Canaã. Atos 7,36. Quantas maravilhas o povo de Israel viu! Em meio às pragas, temos uma definição bíblica para milagre. É o dedo de Deus. Êxodo 8:19. Olha só, irmãos. Israel vivenciou milagres no deserto. No deserto. Deus não deixou o povo desamparado, irmãos. Então entenda, Deus nunca irá nos desamparar. Entenda isso, irmão, que quantas maravilhas. Foi o dedo de Deus em todas as coisas. Parte B, a grande libertação. Ela chegou ao clímax na celebração da primeira Páscoa, a saída do povo de Deus do Egito. Faraó finalmente disse aos filhos de Israel: levantai-vos, saí do meio do meu povo e de servir ao Senhor. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado. Está em Êxodo 12, 31 e 32. Moisés reconheceu a ação divina, né, irmãos? Ele viu ali que Deus era por Israel. Deus era o Deus de Israel, né? Deus tinha grande apego por aquele povo
porque debaixo da aliança feita com Abraão, Deus não se esqueceu da aliança. Entenda, irmão, Deus não se esquece das alianças conosco. Ação contínua, parte C. Na sequência da narrativa bíblica, Deus dirige seu povo de forma sobrenatural. Êxodo 13, 21, 22. Olha, irmãos, é importante você ir anotando esses versículos, porque, amados, se eu for ficar falando cada versículo aqui, nosso estudo ele vai ficar muito extensivo, e o objetivo não é este. Então é importante você anotar na sua casa aí, irmãos, né? Eu vou ver se eu consigo colocar na descrição dos nossos vídeos, os versículos bíblicos, para você poder depois acompanhar e fazer essa leitura em sua casa aí, para entender. Então, amados, em Êxodo 12, 31, 32. Na sequência, na ação contínua, na sequência da narrativa bíblica, Deus, né, dirige seu povo de forma sobrenatural. Êxodo 13, 21 e 22. Dá livramento na passagem do Mar Vermelho. O Êxodo 14, versos 13, 30, 31. Dá sustento ao seu povo. Manda-lhes o maná e cordonizes. Êxodo 16. Deus não desamparou o povo, mas a gente vai aprendendo. Jesus Cristo, nosso libertador, na parte D. Ele fez e ainda faz milagres. Ele próprio é o milagre dos milagres. Felizes aqueles que podem dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, versos 13 e 14. Então, irmãos, você vê, Deus usou a Moisés como libertador, tipificando um Cristo. Jesus foi o libertador das nossas almas, né? Jesus libertou as nossas almas. Glória a Deus por isso. Jesus é o nosso libertador. Jesus, ele fez como Moisés, veio libertar o povo, né? Naquele período, a escravidão do Egito. A escravidão hoje é do pecado, porque o Egito representa o pecado na vida humana. Então, amados irmãos, porque o Egito naquela época era o maior império que existia, era forte, o povo vivia de forma errônea, né? Então, simboliza o pecado. Então, aquele povo ali foi liberto para a graça de Deus, pela misericórdia do Senhor Moisés. Hoje nós somos libertos pela graça divina. Nós somos libertos por Jesus Cristo, hoje o nosso libertador e salvador. Aleluia. Parte 2. Moisés, o legislador de Deus. Em Atos 7, 37 e 38. Parte A. Anota sempre os versículos, como eu disse, anota os versículos, tá? Para depois você ler com calma aí na sua casa, tá bom, meu irmão, minha irmã? Sempre anote os versículos, tá bom? Eu vou repetir, Atos 7, 37 e 38. Parte A. A lei do Deus Santo aplica-se à vida inteira do homem. Há uma enorme diferença entre os tratados dos reis políticos nos dias de Moisés e a lei dada a Israel da parte do próprio Deus. O padrão que a lei apresenta vai além e muito de qualquer conceito que poderia existir naquela época. Os relacionamentos familiares, a propriedade, o sexo, a vida social, enfim, toda instrução necessária para uma vida normal aos olhos de Deus, né? A lei do Deus Santo aplica-se à vida inteira do homem. Então, Deus, no deserto, estabeleceu leis para trazer ordem, porque, amados irmãos, se nós vivemos sem ordem, a vida vira caos. Há horário de trabalhar, né? Horário de estudar, tudo tem hora determinada, porque vem de leis. Essas coisas são instituídas por leis, porque a mente humana precisa de repouso, descanso, tá? Então o corpo precisa descansar, então vem todas essas coisas. E o povo saiu do Egito com vários maus costumes. E agora é uma nação de Deus. Deus agora vai colocar o quê? Os costumes dele nesse povo. Então é a mesma coisa, eles eram aprendizes de Deus. Vamos aprender com Deus para ser igual a Deus. Então veio a lei, a palavra, para desincentivar, lhes dar ânimo e eles serem a cópia de Deus na terra. Esse é o objetivo, o foco de Deus.
Eu e você temos que ser a cópia de Deus na terra. Para o quê? Cumprimos nosso propósito cumprimos o nosso ministério com propósito. Então, por isso, Deus escolheu a nação de Israel. Aí, Deus escolhe a cada um de nós, num chamado específico, numa área específica. A lei demonstra alta valorização da vida humana. No mundo antigo, a vida humana era frequentemente desvalorizada pela brutalidade na punição de crimes. A lei de Deus elevava o valor da vida com ênfase na justiça e na limitação da violência, né? Naqueles tempos, irmãos, olha, o negócio era feio. Hoje, tem muita lei, na verdade, para muita coisa que defende muita coisa errada também. Deus tem misericórdia da lei dos dias de hoje. Mas as leis daquele tempo, irmão, eram bem cruéis, né? Ao longo da história, tempo da Idade Média, meus irmãos, o tempo da Santa Inquisição, então, o que matou de pessoas inocentes, essas leis feitas pelos homens. Hoje a gente vê tanta injustiça, um pai de família, né? Roubar é roubar, né, irmão? Roubar é roubar. Mas a gente vê cada coisa que acontece de um pai de família passando fome, necessidade, não consegue nada, e o cara no desespero vai lá, cata uma lata de sardinha para matar a fome do filho, um negócio lá, e o cara é preso, é humilhado, injustiçado, ninguém procura saber o que está acontecendo, né? Enquanto aí um ricão da vida, irmão, desviando milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e vivendo uma vida de rei, ninguém faz nada. Então é muito complicado. As leis que nós temos, elas praticamente não nos defendem, elas só nos acusam, né? A lei de Deus, ela é vida. Na verdade, a lei de Deus, ela é vida. Vida espiritual, irmão, porque ela combate a carne é pecadora. A nossa carne, ela limita contra o espírito, né? Um lutando contra o outro. Então, a lei de Deus para nós, ela é vida, ela é eficácia de vida para viver santidade. A lei de Deus para te ser é para todos, quer ricos ou pobres. Então, diante de Deus não tem o quê? Diferença, como o nosso mundo tem, infelizmente, é o que eu acabei de falar. Há uma proteção especial aos mais fracos. Naqueles tempos, irmão, olha que interessante, Deus tinha preocupação. Eram às viúvas e aos órfãos. Êxodo 22, 22. Vai anotando aí. Aos estrangeiros também. Êxodo 23, 9. Aos servos. Êxodo 23, 12. Estes conceitos humanitários refletem a natureza de Deus em Israel. Deve refletir este caráter em sua vida social, né? As instruções para a vida, na parte D. A seção de 19 a 24 do livro de Êxodo ficou conhecida como o livro do pacto, conforme 24, 7 do livro de Êxodo. Aqui o estudioso encontrará mandamentos espirituais e morais. Em Êxodo 20, é ordenanças sociais civis. Êxodo 21, 23, uma instrução para a vida como um todo. Parte é lei e vida. Na nova aliança, a lei é impressa na mente, inscrita no coração dos filhos de Deus. Hebreus 8:10, a graça é a verdade na vida do cristão, é a obediência à lei segundo a medida de Jesus. Isso significa amar a Deus com todo entendimento. Em Mateus 22, 37, fala disso. Esta palavra, entendimento, veio com Jesus Cristo, pois Moisés não relaciona em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Quando se ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento, e ao próximo a si mesmo, a lei se torna vida. Nós vamos parar por aqui, amados. O assunto ele é grande, ele é vasto. Na semana que vem a gente vai falar sobre Moisés e o tabernáculo. Hoje nós falamos sobre Moisés, o legislador, Moisés, o libertador. E para a sua reflexão, o textuário é Atos 7:38. Anote o textuário, Atos 7:38. Nós temos aqui texto da lição, Atos, capítulo 7, versos 20, 40 e 44. E uma leitura complementar, Hebreus, capítulo 11, versos 23 ao 29. Você anota aí, amado, e leia para você se inteirar do assunto, Qualquer dúvida você pode mandar uma perguntinha em nosso canal que estarei respondendo, amados irmãos. No mais,
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até terça-feira que vem, com a graça do bom Deus, estarei lhes trazendo a segunda parte, né? Moisés e o tabernáculo, Moisés e o povo de Israel, o curso da liderança e a conclusão. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um bom final de noite.